Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da nossa emissora. Nós temos Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube, que é o Hit TV Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. No sininho você pode ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Você está vendo aí as imagens do nosso YouTube. Você pode maratonar também o programa, se você é novo e chegou por aqui. E tem também várias, tá? Você tá vendo aí? Várias imagens, onde você clicando, você pode acompanhar qualquer programa, não só o nosso programa, tá? Eu te espero também por ali, porque você pode acompanhar a nossa programação em tempo real. O que significa isso? Se você tá assistindo o nosso programa na Hit, precisa sair ou vai trocar de cômodo para um cômodo que não tem TV, você pega o seu celular ou o seu tablet, entra no nosso canal do YouTube e pode acompanhar a nossa programação ao vivo. É sempre mais uma forma da gente ficar bem pertinho. Eu tô te esperando também no meu Insta, @JaqueStefano. Por ali você sempre acompanha bastidores, programa ao vivo e um pouquinho do meu dia a dia, preparação para chegar aqui no ao vivo, temas que eu sei que vocês gostam. E é claro que eu sempre espero a participação e o comentário de vocês também por lá, inclusive a sugestão do tema, do assunto que você quer ver abordado aqui. Hoje no programa a gente vai falar sobre LinkedIn. Como deixar o seu perfil atraente. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto a Darlene Bodac, que é mentora de carreira, palestrante e treinadora em desenvolvimento humano. Tudo bem, Darlene? Olá, Jaque, boa tarde. Bom estar aqui com você novamente, né? Prazer receber você aqui de novo. Falando Obrigada. Sobre um assunto que eu sei que pode ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. A gente tem ainda muitas pessoas procurando recolocação, procurando emprego, muitas pessoas que querem trocar também de emprego. E eu quero começar entendendo, apesar de não ser tão novo, a gente já falou algumas vezes aqui sobre LinkedIn, eu percebo que tem gente que ainda não sabe direito para que serve. O que é o LinkedIn? Explica para nós. Exatamente. Sabe, esse é o ponto principal que você está trazendo. Porque muitas pessoas acabam confundindo essa rede social profissional. Então, o LinkedIn, ele é uma rede social profissional, onde a gente vai fazer publicações ali relevantes de como está o mercado de trabalho, algumas confraternizações também que acontecem dentro da organização, qual que é o motivo, quais são os benefícios dessa confraternização, o que realmente está sendo celebrado. Mas trazer alguns pontos pessoais ali, fotos pessoais, não é muito indicado, até mesmo porque não é o propósito dessa rede. Então, quanto mais profissional você levar ali o seu conhecimento e a sua propagação, isso vai te retornar também de uma forma para a sua carreira, para que ela também fique mais aparente para os recrutadores e para quem está à volta, né? Darlene, e apesar do nosso foco aqui ser o LinkedIn, eu queria que você falasse para nós, quando uma pessoa concorre em uma entrevista de emprego, é provável que a empresa também vá dar uma olhada nas outras redes sociais dele. Então, talvez a primeira seja o LinkedIn, mas depois que passou por um processo seletivo, por uma primeira entrevista, pode ser que as outras redes sociais também sejam olhadas. A gente também tem que tomar cuidado com isso, não tem? Exatamente, Jaque. Olha, eu já vi alguns processos seletivos que é selecionado através do LinkedIn. O LinkedIn faz esse filtro, né, para achar esse profissional. E dependendo de como também esse candidato ele se posiciona em outras redes sociais, e pasmem, Jaque, até na fotinho do WhatsApp, às vezes é pego também algumas situações e naquelas frases que as pessoas deixam ali embaixo do nome no WhatsApp. Isso dali também conta bastante, porque a pessoa está entregando a sua vida pessoal. O que ela faz aos finais de semana, ou qual que é a dinâmica dela, qual que é o diário dela, o que ela está escrevendo também nas redes sociais e quais são os seus posicionamentos. E principalmente nos dias de hoje, onde nós falamos muito sobre diversidade e inclusão, isso também conta bastante por conta até mesmo de pessoas que não concordam ou que expõem a opinião de uma forma bastante agressiva. Isso acaba ficando um pouco negativo também. Porque se a pessoa ela é agressiva, vamos pensar aqui na questão política que trouxe bastante exposição nos últimos tempos, né? Tudo bem, a pessoa pode ser, por exemplo, de direita ou de esquerda e ela pode até comunicar isso, mas se ela está ali de maneira agressiva, falando do outro, falando da outra
Se você é de direita, por exemplo, falando da esquerda ou o contrário, ou um posicionamento sobre um político especificamente. Se há uma agressão nisso, já significa que a pessoa é agressiva também. A empresa pode pensar isso, né? Exatamente. E também dá a ideia do preconceito. O que está acontecendo com essa pessoa? O que ela está querendo comunicar com tudo isso? E também tem o outro lado das festas, né? Que tem gente que não poupa nessa questão de publicar as fotos nas festas, como que se posiciona. E isso tudo também pode ser que, dependendo da cultura da empresa, dependendo do que a empresa busca dos seus colaboradores, ela precisa fazer essa segregação. E aí, Darlene, eu queria que você falasse também, junto a isso, a gente está falando sobre como a empresa nos vê, mas eu também acho importante a gente falar sobre a credibilidade do profissional, que também tem a ver com o que ele posta no perfil pessoal. Então, quando você entra no perfil, por exemplo, vou usar o meu caso, de um jornalista, você espera mais ou menos o que você vai encontrar ali, mesmo que seja um perfil pessoal. Tudo bem ter uma foto falando sobre outros assuntos. Eu posto muito sobre maquiagem, por exemplo, maternidade, não tem nenhum problema. Mas, de repente, se a pessoa entra lá, me vê em várias festas, me vê em algo que é muito diferente do que eu profissionalmente digo, se a pessoa vai falar, opa, são duas pessoas diferentes, não está batendo. Então, independente da procura da empresa, isso pode atrapalhar a vida profissional, não pode? Ah, com certeza, porque vai tirando aquela mácula também do que você está se propagando, né? Do que você está proposto a fazer. Pode atrapalhar a credibilidade, né? Pode atrapalhar a credibilidade. Será que vai ser assíduo no ambiente de trabalho? Como é que vai ser a segunda-feira dessa pessoa? Como que ela se comporta também nesse universo como um todo? Porque, Jaque, por mais que a gente sempre fale, né? A gente estava falando nos intervalos sobre imagem, sobre divulgação. Por mais que exista todo esse cuidado, as informações sempre correm nos bastidores, né? Sem de dúvida. como que você se comporta com as pessoas quando está no seu momento social. E algumas pessoas, elas acreditam, é a minha vida, eu faço o que eu quero. Ok, mas aí você também precisa entender que tudo isso vai te trazer um resultado também do que você está querendo fazer. Perfeito. Bom, dada essa introdução, eu quero que você explique para nós, assim, tem como você trazer para nós algumas regras básicas ou dicas primordiais para o que deve ter no perfil, quando a pessoa entra, a primeira entrada no LinkedIn, o que eu tenho que ter ali? Bom, a primeira entrada do LinkedIn é você deixar o teu LinkedIn liberado para que você seja identificado. Porque algumas pessoas tratam o LinkedIn como a rede vizinha social. Eu não vou deixar ele liberado porque eu não quero que veja minhas fotos, não quero que veja isso ou aquilo. No entanto, o seu LinkedIn, se ele estiver fechado, a dificuldade de achar é muito maior. Então, esse é o primeiro ponto. Porque existem dentro do LinkedIn uma hierarquia que são as conexões de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. E se você não faz parte de nenhuma desses pontos da hierarquia e também o seu LinkedIn está fechado, vai ser muito mais difícil você ser conectado por um recrutador, por um headhunter ou um job hunter. Por que acontece isso? Eu não consigo localizar que a Jaque Stefano, ela é jornalista e ela tem ali toda uma carreira, ela tem toda uma experiência. Isso faz muita falta no momento do recrutamento. Perfeito. É o primeiro ponto. Foto. Como que eu escolho uma foto para esse perfil de uma rede social que é voltada para o ambiente profissional? Já que eu comecei a rir quando você falou, porque eu me lembrei automaticamente de um cliente meu, que eu fui fazer o diagnóstico do LinkedIn dele e, pasmem, a foto dele era uma foto numa festa segurando uma garrafinha verde que todo mundo sabe o que é, né? Já queimou o filme ali, como dizem, né? Já queimou ali o filme de início. Então, perceba. Por que na nossa carteira de identidade, no nosso passaporte, a gente tem um formato de se posicionar nessa foto? Por que existe até uma vestimenta? Porque você precisa se colocar como que você vai estar no ambiente de trabalho. Então, a foto do LinkedIn, o ideal é que você se arrume e se coloque para essa foto do mesmo jeito que você vai trabalhar todos os dias. Então, não adianta, eu vou fazer a minha foto do LinkedIn no final de semana que vai ter a formatura ali de alguém, aí faz aquela maquiagem maravilhosa, faz cabelo alto, faz isso, faz aquilo, tá com o vestido todo brilhoso. É a foto do LinkedIn. Essa não é a pessoa que vai trabalhar no dia a dia da empresa. Essa não é a pessoa que vai recepcionar os clientes ou que vai fazer a comercial da empresa. Então, acaba também
tomando um baque, porque muitas pessoas que a gente fala por telefone, eu acabo indo no LinkedIn para saber quem é essa pessoa, entender um pouquinho dela. E o mesmo acontece com outros clientes ou até mesmo fornecedores para saber um pouco mais. Ou até mesmo quando vai passar por um processo de recrutamento e seleção. A hora que você abre a câmera ou que a pessoa entra para fazer a entrevista, será que é a mesma pessoa? Então, acaba não dando essa informação de qualidade. Então, perceba, faz ali uma foto, uma maquiagem leve se é mulher, se é um homem, faz a barba, esteja bem apessoado, coloque uma camisa, como se coloque fosse uma entrevista de emprego, né? Exatamente. Se prepare como se fosse uma entrevista de emprego. E precisa essa foto estar de frente. Estou aqui de frente, me posiciono. Se eu sou uma pessoa mais simpática, aquele sorrisinho básico. Se eu sou uma pessoa mais séria, faço a minha carinha ali mais séria e tá tudo certo. O comportamento tem que ser o seu principal. Perfeito. E aí, eu queria que você também falasse um outro ponto que eu acho importante, que é, às vezes a gente associa o LinkedIn apenas para quem está buscando vagas no CLT, mas para prestação de serviço, para freelancer, também pode ser uma boa saída, não pode? Totalmente, mas para isso você precisa comunicar, porque o LinkedIn ele tem ali a página externa, que é a primeiro ponto, depois que recebe essa conexão das pessoas interessadas, e nessa primeira página ela mostra sim o principal do que você preencheu. Mas o LinkedIn ele é muito legal porque ele tem várias ferramentas internas que a gente precisa sempre estar buscando, como a gente fala aqui no normal, tá fuçando de verdade ali o LinkedIn, aprendendo a mexer, né, nessas ferramentas. A mexer, porque ele tem várias seções internas aonde você pode colocar os seus serviços, você pode até... Sabe fazer o quê, já que eu vou deixar aqui uma dica. Você não precisa usar aquele selinho Open to Work. Você tem um jeito de você trabalhar na ferramenta, de você estar disponível para os recrutadores sem colocar o selinho Open to Work. E daí o recrutador te acha mais facilmente, é claro, se o teu LinkedIn também tiver um preenchimento adequado, principalmente ali na parte embaixo do nome, do título, que é onde as pessoas às vezes colocam, trabalho na empresa X. Ali não é para colocar o nome da empresa, ali é para colocar a sua área de atuação. Aí no seu caso você colocaria jornalista. No meu está mentora de carreira, palestrante, treinadora e professora. Quem é advogado, coloca ali que é advogado. Se é advogado em determinada área, coloca advogado criminalista, advogado tributário. Ou se a pessoa é comercial e ela trabalha com vendas, coloca ali que ela é comercial de vendas ou de pós-vendas e o que ela normalmente vende. Então, ele permite colocar 5 pontos das suas áreas de atuação. Claro que você tem que atender a ordem de importância. Suponhamos que você é jornalista, pesquisadora. Mas eu gosto mais, Darlene, de ser jornalista. Então, o primeiro ponto é que você é jornalista. A pesquisadora vai lá por último, que faz parte também da tua profissão. E aí você falou e me fez pensar em pessoas que têm uma profissão, são CLT, por exemplo, mas também vão atuando em outras áreas. Então, você deu o exemplo da palestrante. Muitas pessoas são. Então, por exemplo, se você é como eu, vamos dar o meu exemplo, jornalista, mas também é palestrante, pode colocar ali, né? Jornalista e palestrante, porque você já está ali no seu CLT, de repente, mas podem te convidar para uma palestra. É isso também, não é? Pode, com certeza. Por exemplo, se você é jornalista e você é palestrante, você tem o teu CLT e tem serviços também que você atende. Aí você vai colocar ali, você pode até colocar a especialidade da tua palestra, porque alguns jornalistas têm já uma palestra pré-montada, né, que fala ou de saúde mental... Comunicação, exatamente, ou que fala de comunicação, ou se você leva as tuas temáticas também de maternidade, essas coisas assim, você pode colocar ali tranquilamente, mas respeitando essa ordem da hierarquia do que você gosta mais de fazer. E aí, Darlene, queria que você falasse para nós. Vamos para a realidade do mercado de trabalho, para quem está desempregado primeiro, tá? Que é a pessoa que, de repente, ela já esteve em um cargo mais alto, mas agora ela só quer voltar para o mercado, ela só quer se recolocar. Então, tudo bem para ela se for num cargo inferior. Só que eu vi várias pessoas falando nos últimos tempos que... Como ela tem um perfil muito bom, às vezes tem ali já um MBA, ela não consegue uma recolocação abaixo, mas também não consegue voltar no patamar que estava. Como lidar com o LinkedIn em casos como esse? Jaque, isso acontece muito no 50+, tá? E as pessoas têm até um certo receio disso também.
O primeiro ponto começa no posicionamento do que esse profissional que tem uma ampla experiência normalmente ele faz. Na minha observação de pesquisas do LinkedIn, desses profissionais que eles já têm essa experiência de 10, 15, 20, 25 anos, ela está diretamente no posicionamento daquilo que ele escreve, na falta de elaborar também os resultados que ele teve ao longo da carreira, que é extremamente importante e normalmente não coloca, e também naquela partezinha ali do sobre, que ela vem um pouco depois do título, nome, nananã, é o primeiro item que ali é fazer um resumo de pelo menos umas 15 linhas, colocando detalhadamente o que tem nessa caixa de ferramentas desse profissional. Tá. Independente da empresa que ele for trabalhar, ele sempre vai levar aquela experiência, as ferramentas que ele sabe trabalhar, todos os programas que ele já operou na vida e que ele tem ainda essa lembrança. E após isso, lá na experiência profissional, o posicionamento é muito importante, colocando os pontos de liderança, quantas pessoas mais ou menos teve nessa liderança, os resultados são de extrema importância. E muitos candidatos 50 a mais, eles acabam sendo desclassificados nessa primeira triagem porque eles não querem se expor, eles querem ficar mais no anonimato e essa falta de informação, ela é muito importante, porque imagina ali que você está fazendo um recrutamento e seleção, você tem 200 pessoas, aí dessas 200 pessoas, 30 estão se expondo. Essas 30 já vão automaticamente para a entrevista, tem um destaque maior. Então, ao invés de eu querer ficar pesquisando, perguntando, eu até costumo dizer, né? Pedindo pelo amor de Deus, me dá a informação já está ali. Então, não tenha medo de se expor, não tenha medo de falar da sua experiência profissional, falar dos seus resultados. É claro que você não vai colocar ali que você começou em X milhões e foi para tais milhões, mas dá para colocar muito bem em porcentagens, dá para sempre colocar que saiu em 6 meses para um resultado muito bom ou que ultrapassou as metas. Então, existem várias formas de escrever. Você sabe, né? Ser jornalista, você sabe que tem muitas. Dá pra gente falar tudo com o jeito certo. E aí, eu também acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, porque, pensando na realidade, muitas pessoas saíram do seu emprego com um problema. Então, a pessoa como a gente fala, né, como as pesquisas apontam, ela é contratada pelo perfil profissional, mas muitas vezes é demitida por problemas comportamentais. Às vezes, de fato, ela teve um problema naquela empresa e foi demitida, e foi mandada embora. O que eu vejo que acontece muito, você falou dos 50 a mais, é que às vezes há uma incompatibilidade com os mais novos, com a maneira de trabalho dos mais novos, e às vezes aconteceu mesmo um problema nessa empresa. Essa empresa deve ser colocada, linkada com uma empresa que eu trabalhei também? Ou se foi uma empresa que eu não saí muito bem, é melhor não colocar ali? Olha, Jaque, eu só indico realmente para não colocar a empresa quando é uma experiência profissional curtíssima. Mas o fato de você ter tido um problema ali dentro, isso não impede de você ter utilizado a máxima potência da sua experiência profissional e da sua entrega daquilo que você tem de conhecimento. Perfeito. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, e esse problema também que ocorreu, a melhor coisa que tem é esquecer, ou se for alguma coisa muito grave, buscar por um tratamento psicológico, por uma ajuda de um profissional, porque falar isso na entrevista também pode ser visto com maus olhos, porque ele acaba trazendo uma visão negativa dessa pessoa, que normalmente algumas pessoas elas falam mal de todas as empresas que elas tiveram. Ah, mas foi só pontual. Então deixa para lá, porque isso não vai agregar ou até mesmo pode te colocar numa posição de que você não soube lidar com o conflito que aconteceu. E aí, se na entrevista de emprego perguntarem por que você saiu do seu último emprego, por que você saiu da última empresa que você estava e essa foi a empresa do conflito, como eu posso responder sem falar por quê? A gente sabe que tem um jeito de responder sem mentir, mas também sem falar tudo. Como que eu poderia responder essa pergunta, Darlene? Olha, depende, Jaque. Por exemplo, se foi um caso de demissão. Um caso de demissão, ele pode ter sido por uma reestruturação de departamento, ele pode ter acontecido por qualquer outra situação que esse colaborador, que esse candidato pode vir a falar. E não necessariamente ele trazer ali o ponto de que realmente houve um estresse, houve um desgaste. Pior ainda, né? Se a pessoa ainda está magoada, ela quer se abrir para o recrutador, isso pode ser péssimo, né? Nossa, péssimo demais. Eu passei uma vez por uma
por um processo seletivo onde a pessoa ela era candidata a ser gerente para uma vaga e quando eu comecei a entrevistar ela me pediu 1 minuto, falei ok. Ela bateu a porta da sala que ela estava e ela veio já reclamando horrores da empresa, sem ao menos dizer o nome dela, sem ao menos se apresentar. A entrevista durou 10 minutos. Você fala, bom, eu vou só fazer o que eu tô fazendo aqui, né? Vou só fazer 2, 3 perguntas. Exatamente. Mas ali você já tem um X, né? Imagina, eu vou colocar uma pessoa dessa dentro de outra empresa, né? Extremamente mal-humorada. E daí vai por esses pontos ali, que não é uma questão que muitas vezes algumas pessoas falam, é porque ou eu sou mulher, é porque a minha idade já não me ajuda mais, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então, antes disso, quando estiver ali preparando o seu roteirinho, porque a gente precisa preparar um roteiro do que nós vamos falar, até mesmo para alinhar as suas experiências, porque imagine um profissional que já tem 20 anos de experiência e ele fica lá contando a historinha mais de meia hora quando ele era office boy. Ele tem que ter uma linha de raciocínio, pode até passar, mas tem que passar bem rápido, né? Muito rápido. E ele tem que chegar já nas vias de fato, nos últimos 6 meses, 1 ano, do que ele fez, quais foram os resultados. E, Jaque, eu sempre falo para o meu cliente, tenha um case de sucesso na mão. Qual que é o seu case de sucesso na mão? Esse case é no happy hour que você vai contar, é na entrevista de emprego, é com os amigos. Você precisa ter esse case na ponta da língua. E muitas vezes os profissionais se perdem nesse case porque eles não se preparam. Com certeza você tem algum, é só você lembrar qual é e preparar isso, né? Exatamente. Vou já pedir mais informações sobre isso, mas antes eu queria que você falasse para nós como cuidar desse LinkedIn. Então, se eu sou autônomo, você citou, por exemplo, o advogado, a gente poderia falar de um dentista, um médico. O autônomo, como ele pode se apresentar ali? Então, por exemplo, uma esteticista, ela tem a sua clínica, tem o seu espaço e quer que as pessoas cheguem até ela. Ela não é CLT, ela é só autônoma. Como que ela pode fazer isso no LinkedIn? Conta pra gente enquanto eu me preparo para dar um recado, por favor. Maravilha. No mesmo formato que uma pessoa CLT se prepara. Então, precisa colocar ali a especialidade daquilo que faz, precisa colocar também a experiência do que ela tem. E quando for preencher a experiência profissional como um todo, coloca ali de verdade quantos anos você já está. Existem vários pontos dentro do LinkedIn também, onde você pode colocar todos os seus diplomas que você fez especializações. E agora eu vou para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. O nosso programa está de volta, eu estou te esperando em todas as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, @nossoprograma e a fanpage, facebook.com/nossopgm. Além disso, tem o meu Insta, @jaquestefano. Através dessas redes sociais, você sempre acompanha o que tem no nosso programa e pode também enviar para a gente a sugestão de tema ou assunto que você quer ver abordado aqui. Hoje a gente está falando sobre entrevista de emprego, a gente está ensinando como é possível deixar o seu LinkedIn atraente. Na verdade, quem está ensinando isso para a gente é a Darlene Bodac, que é mentora de carreira, palestrante e treinadora em desenvolvimento humano. Eu já volto a bater papo com ela e se você quiser deixar a sua pergunta, o nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. Daqui a pouquinho eu continuo com esse papo, porque agora é hora de destaques da redação. Já falo ao vivo com ele, Kleber Werneck. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Olá, Jaque, boa tarde para você e para todos que assistem o nosso programa. Olha eu aqui e de cenário novo, Jaque. Eu tô vendo cenário novo, tô vendo que a gente tá combinando de terninho, Kleber. Pois é, combinação total, tudo para ficar além de bem formado, né, com uma estética, ficarmos mais bonitos, né, Jaque? É verdade, entregar o melhor para quem nos acompanha. E aí, nesse cenário novo, o que você preparou pra gente hoje, Kleber? É isso aí, Jaque. Além de beleza, também tem conteúdo. Olha só, eu trouxe 2 notícias relacionadas ao mercado de trabalho, que, aliás, é o tema do programa de hoje. A primeira é sobre uma notícia que foi divulgada hoje, um levantamento que mostra que em cada 4 brasileiros com ensino superior completo, 1 trabalha em home office, ou seja, remotamente. Os dados são de um estudo do IBGE e 10% dos brasileiros dizem que atuam no sistema de teletrabalho e 24% dessas pessoas
tem ensino superior completo. Para quem não tem estudo, as oportunidades são menores. Apenas 0,5% disse que pratica o trabalho remoto. Lembrando que essa modalidade ganhou força no país durante a pandemia de coronavírus. E a estimativa é que atualmente 10% da população ocupada são trabalhadores em home office. E olha só, agora nós vamos falar do LinkedIn. Eu fiz uma pesquisa para mostrar para o nosso telespectador a importância dessa ferramenta no mercado de trabalho. E olha só os números. Um levantamento mostra que 90% das empresas do Brasil consultam o LinkedIn na hora de contratar. A página tem 50 milhões de usuários ativos em todo o mundo. E o Brasil tem o 4º maior LinkedIn do mundo, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia. São mais de 14 milhões de vagas de trabalho. Um estudo mostrou ainda que 122 milhões de pessoas já conseguiram pelo menos uma entrevista de emprego usando o LinkedIn. E 35 milhões de profissionais já foram contratados por meio dessa página. São números que confirmam aí a importância do tema de hoje, desse programa, não é mesmo, Jaque? Uau, Kleber, muito obrigada pelas informações que vão agregar aqui no nosso bate-papo. É muita gente, o Brasil tem utilizado muito o LinkedIn, né? Olha só, é o 4º país que mais usa, como a gente viu aí, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia. Ou seja, é muito importante saber como funciona e também como explorar o melhor dessa página, né, Jaque? Com certeza. Kleber, você usa o LinkedIn? Já usei bastante, agora não tenho usado muito, até porque estou feliz aqui trabalhando com você, né, Jaque? Olha, eu te confesso que eu também estou muito feliz trabalhando aqui, porque eu não vou nem contar para Darlene, que eu não sei nem mexer. Eu fiz, ele tá lá, coloquei a questão das palestras, né, de alguns freelas que eu faço, mas aí eu vou perguntar até isso para ela, sabe, Kleber? Quando a gente não tem interesse de sair da empresa, será que ainda assim é bom deixar esse LinkedIn atualizado? Já vou perguntar isso para ela. Ótima pergunta. Também vou ficar aqui ouvindo, porque agora fiquei interessado. Já que às vezes a gente fica meio que acomodado porque está bem no trabalho, como a gente falou, mas é importante essa manutenção até não para sair do trabalho, mas para outras oportunidades, né, Jaque? É verdade, Kleber. Muito obrigada pelas informações, pelas suas colocações. Um prazer sempre ter você aqui. Amei o cenário novo e te espero no fim da semana. Já está marcado, Jaque. Já estamos aí no final de semana trazendo mais informações. E você que assiste a Jaque, continue ligado, porque essas e outras notícias você acompanha dos nossos telejornais. Grande abraço. Abraço, Kleber. Obrigada. Vou continuar, então, batendo esse papo com a Darlene. Já eu quero retomar a questão do bloco anterior, mas eu já quero entrar no que o Kleber falou e até brinquei agora com ele. Antes mesmo de falar sobre as informações e os dados que ele trouxe, eu ia perguntar isso. Às vezes a pessoa está muito confortável no CLT que ela está, mas às vezes tem também possibilidades de complemento de renda ali, como a gente falou, ou a pessoa pode estar muito confortável, mas a qualquer momento pode acontecer uma demissão. É importante fazer diferente do que eu faço e deixar esse LinkedIn atualizado? Já que é extremamente importante manter o LinkedIn atualizado, porque assim, ó, hoje eu estou aqui, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não é o seu caso, mas quantas empresas na pandemia demitiram e daí começa a corrida atrás de buscar informações, E do zero, né? Do A zero. pessoa às vezes não tem um LinkedIn, vai ter que começar tudo do zero, né? Exatamente, dela tem que buscar todas as experiências profissionais, o que é o melhor, e todo esse desespero junto, ele não ajuda. Então, sim, mantenha o seu LinkedIn atualizado, até como você disse, eu faço alguns freelas. Por que esses freelas não estão atualizados ali, realmente mostrando qual que é a tua marca profissional, o que você entrega de melhor, quais são as tuas premiações, quais são as tuas formações? Então, o LinkedIn ele tem várias seções e também a ferramenta traz o seguinte, ele acompanha todas as suas atualizações e todas as sessões preenchidas e ele vai dizendo ali um termômetro. O seu LinkedIn ainda é intermediário, falta X sessões para ele ser um LinkedIn campeão. Então, o LinkedIn, ele traz métricas, ele te ajuda e ele tem um outro ponto de métrica que ele vai mostrando para você se você está se propagando ou não. Então, a dúvida sua e do Kleber é manter o LinkedIn atualizado? Sim, mantenham, independente se vocês estão felizes ou não no trabalho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E também isso vai propagando os outros trabalhos também que vocês vão fazendo. Retomando também o que o Kleber trouxe, inclusive nas duas matérias, ele fala sobre a questão do mundo, né, estar conectado ali, e ele também falou sobre a questão do home office. A minha pergunta é:
Quando a gente pensa nessa possibilidade de home office hoje, com o LinkedIn atualizado, uma pessoa em São Paulo pode ser encontrada no LinkedIn para trabalhar em outro estado e talvez até em outro país? Sim, com certeza. Olha, eu tenho clientes que a empresa deles, eles têm funcionários tanto em São Paulo, a empresa toda só trabalha home office, eles têm colaboradores que trabalham no Nordeste, no Norte e, pasmem, eles têm uma das colaboradoras deles que trabalha na parte de marketing é do Moçambique. Uau! Então, o LinkedIn também é uma oportunidade aí para fora do Brasil, né? Totalmente, porque lá na plataforma, na partezinha escondidinha, ele pergunta qual que é a sua disponibilidade de trabalho. Então, por exemplo, vamos trazer exemplo aqui da geração Z, né? Que às vezes as pessoas têm esse preconceito, mas eu acho o máximo porque eu aprendo muito nessa parte de tecnologia, de melhorias e até falar de equilíbrio de vida, eles têm muito mais forte do que a gente já a geração mais antiga, para não falar geração. É verdade. Né? Então, eles, dentro ali do LinkedIn, nessa partezinha escondidinha, ele fica se a sua disponibilidade é trabalhar presencial, se você trabalha integral ou se você está disponível trabalhar híbrido ou home office. Então, são 3 opções que você pode marcar. E isso também é numa parte da sessão onde você indica seus serviços também, se você é freela ou se você faz palestras e permitindo que as pessoas entrem em contato mais facilmente para um possível orçamento. Perfeito. Vamos só retomar o que a gente estava falando no bloco anterior, que a gente acabou precisando ir por intervalo, te cortei na finalização, na conclusão, que você estava falando para a gente sobre os autônomos. Pode concluir, por favor. Os autônomos, já que eles têm que ter um olhar para a carreira deles muito próximo do CLT quando ele está se propagando. Eu não estou procurando uma vaga. Porém, se for um contrato PJ, ok, super funciona para mim. Então, o LinkedIn desse profissional, mesmo ele sendo um PJ, ele tem que colocar ali o nome dele, qual que é a área de atuação, como eu havia dado no exemplo, se é, como você disse, a área da beleza, qual parte da área da beleza que essa pessoa trabalha. Ou eu fiz o LinkedIn também numa vez de uma fotógrafa que ela trabalha em específico com fotografias corporativas. Ah, legal, é bem específico, né? Bem específico. E as empresas precisam muito, né? As empresas precisam. E aonde que eles vão achar? No LinkedIn. Então, essa busca vai facilitando, porque algumas buscas dentro do LinkedIn, elas são feitas através do que você vai ali e digita. Mas o LinkedIn também, ele tem o robô que faz os filtros. Então, quanto mais esse profissional, por mais que ele seja PJ, ele preencha todas essas sessões, ele também se propaga muito mais. Publicações. Interessantes fazer também, falando ou de projetos que você já trabalhou, de projetos que você entregou, aquilo que você gostaria de chamar a atenção, quais são os benefícios que eles levam para as pessoas que adquirirem esse produto ou que adquirirem o seu trabalho. Então, tudo é uma forma de se propagar no LinkedIn junto com as publicações. E outro item também bem importante, que de repente pode ser legal para quem é palestrante ou que tem assim esse plus, eu gosto muito de utilizar o destaques do LinkedIn para colocar ali um artigo ou fazer ênfase de uma palestra que está em alta, ou se você tem um website, você pode colocar ali nos destaques também, publicações de livros que você escreveu ou que você foi coautor. Então, o destaques, ele também traz esse olhar a mais e a palavra já diz, né? Destaques, isso quer dizer que ele vai te destacar ainda mais nessa ferramenta. E eu queria agora, Darlene, que você falasse sobre um tema que eu acho que alcança parte da população, de quem está empregado ou até está desempregado, mas quer migrar completamente de área. Então, eu conheço pessoas, às vezes eu recebo aqui, outro dia eu recebi uma moça que tinha formação e ela atuava como dentista e se tornou confeiteira. Ela deu uma mudança aí completa. Então, ali as informações do LinkedIn estão da profissão atual ou da profissão que ela trabalhou mais tempo. Ela está com tudo ali caminhando para isso. Mas ela quer ir para uma outra área de atuação. Ela complementa esse LinkedIn, ela vai fazendo uma troca aos poucos, ela procura uma ajuda, porque aí vai ser mais difícil, talvez até você fale, não, já que nesse caso uma ajuda profissional vai ser melhor. O que você fala sobre uma situação como essa? Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho. É importante esse profissional, ele
lógico, buscar por ajuda, até mesmo porque a transição de carreira, ela traz também uma certa confusão. E quanto mais for para o ponto da elaboração, de entender de que área estava e para qual área está migrando, esse cuidado e esse olhar específico, ele vai ajudar esse profissional a que ele possa colocar a informação com maior qualidade e também mais profundamente de tudo aquilo que ele fez para chegar nesse ponto e quanto tempo foi, talvez, essa transição de sair do ponto A para ir para o ponto B. E agora chegou uma perguntinha do nosso público, vamos conferir. Se você quiser também pode ir mandando para nós a sua dúvida, tá? Souza Ferraz, de Manaus, pergunta pra gente, abraço a todos de Manaus, sobre o que eu devo falar e como aumentar o engajamento do meu conteúdo no LinkedIn. Darley, encaminhando para o fim, acho que a gente pode resumir tudo que a gente falou aqui, né? Por favor. Olha, Jaque, essa pergunta é bem interessante porque, assim como toda rede social, o LinkedIn também, por mais que ele é uma rede social profissional, ele foca naquilo que você acompanha. E também... Então, quem engaja mais pode ter mais chance de ser contratado, por exemplo, ou de ir para uma entrevista? Exatamente. Mas qual que é a preferência dos usuários? É olhar o LinkedIn a cada um mês, uma semana. Isso não é positivo para o algoritmo reconhecer que você está dentro dessa rede social e de que realmente você está ali fazendo uma atualização, de que você é participativo e atuante. Você entendeu, gente? Também tem um algoritmo por trás do LinkedIn, não é só por trás do Instagram. Também é importante, então essa pergunta é muito importante por isso, também é importante engajar ali, né? Exatamente. Como que vai fazer para engajar? Buscando estar atualizando sempre a experiência profissional, às vezes colocar ali um curso que você esqueceu e as publicações faz você engajar. Tem que ser todo dia? Não precisa ser exatamente todos os dias, mas todo dia você precisa olhar o seu LinkedIn, olhar as notificações. De repente, curtir alguém, mostrar que você está acompanhando as pessoas da sua área. Tá. Compartilhar também uma matéria que possa ser interessante na sua área de atuação e, principalmente, gente, respondam as pessoas das mensagens, porque ali ele tem um chatzinho que ele permite que você troque ideia. Ah, apareceram 10 pessoas no meu LinkedIn. Eu vou cumprimentar as 10 pessoas. Seja bem-vindo ao meu LinkedIn, nananã. O que chamou a atenção no meu perfil? Atrás disso aqui tem que responder todo mundo, né? Tem que responder as pessoas e tem que entrar pelo menos uma vez por dia para ver se tem algum e-mail, que ali chama-se e-mail, para você poder responder se é recrutador ou se é uma busca de informação ou qualquer coisa nesse sentido. Essa é uma forma de engajamento. E, por favor, gente, publiquem. Fale alguma coisa ali da sua área de atuação, conte alguma coisa interessante que aconteceu no seu trabalho ou até mesmo um jeito que trouxe, assim, criativo para resolver um conflito. Perfeito. E aí, eu queria que você falasse sobre isso também, que é sobre a importância de você ter essa rede. Por quê? Como você falou, vamos imaginar uma pessoa que perdeu o emprego, ela está com o LinkedIn desatualizado, ou ela nem tem LinkedIn. Muitas pessoas que trabalharam com ela poderiam tentar ajudá-la, mas nem sabem que ela está procurando emprego. Então, se você já tem o LinkedIn, se você tem conexões, pessoas que hoje que já trabalharam com você numa empresa e hoje estão em outras, que você sabe que você teve um bom relacionamento, você pode, pelo LinkedIn, acionar essas pessoas, não pode? Pode acionar essas pessoas e o LinkedIn também, ele traz outro ponto muito legal que vai ajudar essas pessoas. Por exemplo, eu trabalhei com você, eu conheço a Jaque, estou buscando um emprego. Eu posso te mandar um e-mail ali no teu LinkedIn pedindo uma recomendação da época que nós duas trabalhamos juntas e é claro que daí se a gente tem um bom relacionamento. Aí você vai responder que foi especial trabalhar com a Darlene porque era uma profissional competente e essa recomendação também, ela movimenta o algoritmo. Perfeito. Então, se nesse momento você tiver já uma boa rede, você pode mandar ali. E aí, se você for mandar pelo... Como é que é o nome? É e-mail, nesse caso, né? Se você for mandar por lá, você também não fica se expondo, né? Porque exatamente. Eu acredito que tudo bem você explicar, olha, saí da empresa que eu estava, procuro uma recolocação. Se você tiver um textinho bom, acho que tudo bem colocar ali. Mas não dá pra colocar toda hora. Então, se você for mandar no particular, tudo bem, né? No e-mail para várias pessoas, né? Exatamente. Pode fazer esse movimento nesse formato, como você disse. E só mais uma dica aqui para o pessoal que estão buscando uma nova recolocação no mercado. Quando for escrever essa elaboração das experiências profissionais, comecem no papel e caneta antes de passar direto para o LinkedIn. E faça uma viagem realmente na sua experiência profissional, entendendo tudo aquilo que você fez para contribuir com a empresa,
quais foram os projetos que você se sobressaiu, quais foram os ganhos que você teve e comece a relembrar essas pessoas também que passaram, porque quanto maior o seu campo de conexões, mais aquela hierarquia de primeiro, segundo e terceiro grau, ela começa a ficar aparecendo para os outros recrutadores. E eu preciso deixar uma dica aqui para essas pessoas também sobre o LinkedIn. Se você está procurando por um emprego, selecione 10 empresas, pelo menos, que você tem desejo de trabalhar. Tá. Ah, mas não tem vagas nessa empresa. O que eu faço? Comece a se conectar com as pessoas que trabalham no RH, os gerentes também que têm a mesma área de atuação, que pode despertar o interesse. Simplesmente conecto ali. Simplesmente não precisa mandar nada. Não necessariamente mandar nada. Depois de algum tempo, pode até questionar alguma coisa, se existe alguma vaga que está sendo trabalhada de forma oculta. Porque as empresas... Tem vagas internas, às vezes, Tem vagas né? internas. E que elas não são divulgadas no LinkedIn, por uma série de razões, ou por estar trabalhando interna, ou perceba, se é uma reposição de um gerente. Não tem como divulgar essa vaga, porque aquele gerente vai saber que é Ele, a às vezes, vaga nem dele. foi mandado embora ainda, né? Exatamente. Tem sigilo, né, em algumas profissões, Tem sigilo né? também. Então, aí você pode fazer dessa forma. Porque, perceba, se você quer trabalhar na empresa X e você não se comunica, você não se conecta com aquelas pessoas da empresa X, vai ficar mais difícil para o recrutador e também para o algoritmo te indicar. E o LinkedIn, ele tem um mecanismo muito interessante, que conforme ele vai percebendo que você vai se candidatando para vagas numa área específica, ele começa a te dar sugestões se o seu perfil está bem preenchido. Quanto melhor preenchido o seu perfil, ele vai fazendo esse link, porque é robô. E o robô, o que ele entende? Se está escrito 2, ele procura 2. Se ele procura, por exemplo, um analista, ele quer um analista. Se é um gerente, ele procura um gerente. Então, tem que ser muito específico. Por isso que nós chamamos as palavras-chave. Quanto maior a quantidade de palavras-chave dentro do LinkedIn, mais fácil de esse robô ou o computador ou o filtro de computador achar o profissional que está querendo se recolocar no mercado. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu acho muito importante, que é para, por exemplo, o que eu vou colocar ali no sobre. Você já ensinou pra gente mais ou menos umas 15 linhas, contando essa trajetória, pegando ali um caso de sucesso, um bom resultado que você teve em alguma atuação. Se a gente tem, por um lado, o computador fazendo essa procura de palavras-chave para deixar o seu perfil mais visível, por outro, a gente tem falado muito sobre o que é humanizado. De alguma maneira, eu tenho que contar minha história com amor também? Como que eu consigo esse equilíbrio? Esse equilíbrio ele vai chegar no momento que você for para uma entrevista. Ali pode ser mais técnico mesmo, Ali né? pode ser mais técnico, colocar os anos de experiência, a formação, colocar também o que essa pessoa ela faz de especial. Não importa a empresa que ela está ou quais os tipos de equipe que ela está trabalhando. Mas se ela sempre busca liderar as equipes, então ela pode colocar que ela tem uma liderança, já teve liderança de até 40 pessoas. Ela pode colocar que ela solucionou casos de clientes e fez a fidelização do cliente, e o cliente acabou comprando muito mais com a empresa por conta disso. Então, ao invés de colocar, tem uma comunicação fluida, escreva uma frase de algo que aconteceu que vai conotar que é uma comunicação fluida. Eu tenho que encerrar, vou deixar seus contatos. Tem curso chegando, né? Você tinha me falado? Tem uma novidade chegando. Então, estou disponibilizando no meu Instagram a partir do dia 29 de outubro até o dia 13 de novembro. Toda noite teremos aulão para realmente ajudar as pessoas a desenvolver mais na carreira e achar aquele emprego dos sonhos, né, Jaque? Sensacional. Então, vou deixar o Instagram aqui, que é @DarleneBodac. O LinkedIn também é Darlene Bodac, para você encontrar e seguir no LinkedIn. E tem também o telefone, 11 98784 1269. Darlene, mais uma vez, obrigada. O tema nunca acaba, volte sempre, viu? Ai, com certeza, Jaque. Só me chamar que eu venho aqui, porque é utilidade pública. Adoro. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.